Vamos falar hoje do SNE11, sabe? Aquele fundo de investimento que está na boca do povo, prometendo conectar todo mundo ao setor de energia limpa aqui no Brasil? A promessa é boa, né? Mas será que na prática a história é essa mesmo? É isso que a gente vai investigar hoje, colocar lado a lado o que o fundo diz e o que os números mostram de verdade. Bom, e para a gente entender essa história direito, vamos seguir um caminho bem simples. Primeiro, o que é de fato o SNL11? Depois, qual é a promessa de retorno que eles fazem? E aí a gente bota isso à prova, olhando os números reais. Também vamos dar uma espiada no que os outros investidores estão falando por aí, sabe? E, claro, a parte que ninguém gosta, mas é crucial, os riscos. No final, a gente junta tudo isso para pensar no que significa na hora de decidir se vale a pena ou não. Então vamos começar pelo começo. Qual é a grande ideia por trás do SNL11? O que eles estão de fato vendendo para o mercado? Olha só, a primeira coisa que geralmente salta aos olhos quando se fala de SNL 11.1 é esse número aí, quase 15% de dividend yield anualizado. Pelo menos é o que está no material de divulgação deles. E vamos combinar, né? Um número desses chama a atenção de qualquer um. Pois é, mas a grande questão é o que esse número quer dizer na prática. Porque não é só olhar para o rendimento, não adianta. A gente tem que cavar um pouco mais fundo para entender o que está por trás. E é exatamente o que vamos fazer agora. Então vamos lá. Na prática, o que é o SNL11? Ele é um fundo de investimento imobiliário, um FII. A jogada dele é gerar aquela renda mensal, sabe? E o melhor, isenta de imposto de renda para a pessoa física. E como ele consegue essa grana? Basicamente, ele investe em usinas de energia renovável e aí aluga essas usinas com contratos longos, que ainda por cima são corrigidos pela inflação. A ideia é essa. Beleza, agora que a gente já entendeu o básico, vamos mergulhar na história que o próprio fundo conta. Como é que eles constroem essa imagem de um super retorno? Uma coisa que eles batem muito na tecla é o número de investidores. Mais de 31 mil. A mensagem por trás disso é bem clara, né? Tipo, olha quanta gente já acredita na gente, no nosso projeto de energia limpa. Cria uma sensação de comunidade, de força. E para botar mais lenha nessa fogueira, olha este outro número. Mais de 60% de retorno acumulado desde o comecinho. Um desempenho desses com certeza faz qualquer um parar para olhar com mais atenção. No fim das contas, a mensagem que eles querem passar é essa aí. Pode confiar, aqui tem resultado. E tudo isso num setor que todo mundo sabe que não para de crescer, que é o de energia limpa. Ok, a história que eles contam é bonita, mas agora chegou a hora da verdade. Vamos pegar essa promessa toda e comparar com dados de uma fonte independente, o Investidor 10, para a gente ter a foto completa sem filtro. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Se a gente olha para essa tabela, duas coisas pulam na nossa cara. Primeiro, lá em cima, o dividend yield, o do SNL11 é praticamente o dobro da média de outros fundos parecidos. Isso é impressionante. Só que, se a gente desce o olho para a linha de baixo, o tal do P sobre VP, a gente vê que o fundo está sendo negociado com ágio, sabe? Acima do que ele realmente vale em patrimônio, enquanto a média do setor está com desconto. E o que isso quer dizer na prática? É o seguinte, o rendimento que ele paga é altíssimo, sim, mas o preço para entrar nesse jogo também está mais alto. O mercado está pagando um prêmio para ter uma cota do SNL 11. Já os concorrentes, na média, estão sendo vendidos mais barato, por menos do que o valor do patrimônio deles. Mas beleza, números são importantes, mas e as pessoas? O que quem já está investindo, quem está acompanhando de perto, está falando sobre o SNL11? Vamos ouvir a voz da comunidade. De um lado, tem gente muito confiante, como o Ítalo. Ele diz que, na opinião dele, é um ótimo FII e que continua comprando mais. É o time dos otimistas, que acreditam nos fundamentos do fundo. Do outro lado, tem a galera mais crítica, como o Luiz. Ele aponta o dedo para um ponto sensível, as taxas. Taxa de administração, taxa de performance. Ele acha que são muito altas e que isso acaba comendo uma parte do retorno do investidor. E aí tem a pergunta do $1 milhão, que o Caso Henrique resume bem. Vale a pena comprar com esse P sobre VP de 1,03? Ou seja, vale a pena pagar mais caro? Essa é a dúvida que fica na cabeça de muita gente. E toda essa discussão sobre preço e taxas nos leva, inevitavelmente, para a parte mais séria de qualquer análise, os riscos. E para isso, a gente tem que ir direto na fonte, no que o próprio fundo é obrigado a dizer. Olha só, o próprio prospecto do fundo bota isso em caixa alta para ninguém dizer que não viu. Leia o prospecto. Isso aqui não é só uma dica, gente. É praticamente uma obrigação para quem está pensando em investir.
E quando a gente abre esse prospecto, a lista de riscos é gigante. São dezenas. Para facilitar a nossa vida, dá para a gente organizar em caixinha, sabe? Tem os riscos de mercado, que afetam todo mundo, os riscos regulatórios, tipo se o governo muda uma lei, os operacionais, se uma obra atrasa, por exemplo, risco de crédito, que é o famoso calote, e, claro, os riscos do setor de energia mesmo. E para fechar essa parte, vem aquela frase clássica que vale para qualquer investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Tá escrito aí. Por mais bonito que tenha sido o desempenho até agora, o futuro ninguém sabe como vai ser, né? Certo. Então a gente viu a promessa, os números, a opinião da galera e os riscos nas letras miúdas. E aí, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o saldo final? A análise é como uma balança. De um lado, a gente tem uma tese muito legal, que é investir num setor que só cresce com um dividendo gordo. Do outro lado da balança, pesa o preço da cota, que está caro, as opiniões divididas sobre as taxas e uma lista, vamos ser sinceros, bem grande e complexa de riscos que precisam ser considerados. No fim, o objetivo dessa nossa conversa não é dizer invista ou não invista, é dar as peças do quebra-cabeça para que cada pessoa monte sua própria imagem. A decisão final é sempre muito pessoal. E para o SNL 11, a pergunta que fica no ar é essa: seria uma oportunidade daquelas, bem clara, num setor que tem tudo para bombar, ou é um risco que precisa ser medido com régua, calculado nos mínimos detalhes? A resposta, como sempre no mundo dos investimentos, está com quem aperta o botão de comprar.